Bem-vindo ao canal Escatológico. Qual é a história do povo judeu? Você conhece a história do povo judeu? Bom, se não conhece, esta aqui é uma oportunidade de você saber um pouco mais da riqueza histórica desse povo. Pois os judeus são um dos povos mais antigos do mundo. Sua história está registrada na Bíblia, por historiadores fora da Bíblia e através da arqueologia. Então a Bíblia também é um livro histórico, não é, pessoal? Se você quiser compreender a história desse povo, você deve começar pela Bíblia. Então nós temos, na verdade, mais fatos acerca da história do povo judeu do que de qualquer outra nação ou povo da terra. E essa informação nos ajudará a sintetizar a sua história. Então, de modo a tornarmos a história dos judeus ou dos israelitas, uma palavra veterotestamentária para o povo judeu, vai ser mais fácil se acompanharmos uma linha do tempo. O início da árvore genealógica judaica começa com Abraão. Então, ele recebeu uma promessa de nações se originando dele e teve encontros com Deus, culminando no sacrifício simbólico de seu filho Isaque. Então, a linha do tempo começa com Abraão. O sacrifício foi um sinal que apontava para Jesus, ao marcar o futuro local onde o Messias seria sacrificado. A linha do tempo em verde, que eu vou mostrar, continua quando os descendentes de Isaque foram escravos no Egito. Este período de tempo começou quando José, neto de Isaque, conduziu os israelitas ao Egito, onde posteriormente eles se tornariam escravos. Então, esses acontecimentos estão no livro de Gênesis, ok? Então, a árvore genealógica. Temos aí a linha do tempo histórica, a primeira linha do tempo. Vocês podem observar, né? Abraão, José, Moisés, aqui é o período em que eles ficaram, né, no Egito. Tá aí, eles ficaram lá, escravos no Egito. Aí vai até Jesus, tá aqui. Essa linha do tempo aí, pessoal. Com Moisés, os israelitas se tornam uma nação sob Deus. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito pela praga da Páscoa, que destruiu o Egito e permitiu o êxodo israelita do Egito para a terra de Israel. Antes dele morrer, Moisés anunciou bênçãos e maldições sobre os israelitas, quando a linha do tempo vai de verde para amarelo. Eles seriam abençoados se obedecessem a Deus, mas experimentariam maldições caso não obedecessem. Estas bênçãos e maldições seguiriam o povo judeu muito tempo depois. Então vamos ver aqui essa linha do tempo. Vocês podem ver aí, Abraão, aí está aqui, autogoverno em Israel, mas sem um rei em Jerusalém.
vai até Davi, né? Davi, o rei de Israel aqui. Moisés até Davi. Deu aí para acompanhar, né, pessoal? Perfeito. Por várias centenas de anos, os israelitas viveram em sua terra, mas eles não tinham um rei, nem tinham a cidade capital de Jerusalém. Ela pertencia a outro povo nesta época. Contudo, com o rei Davi, por volta de 1000 a.C., tudo isso mudou. Vamos ver aí que tudo isso mudou. Veja aí esta linha do tempo. Temos aí Abraão, Moisés, né? Abraão que deu início à linha do tempo, certo? Aí veio José, de José até Moisés, aqui de Moisés até Davi. Jerusalém, fundada por Davi como cidade capital. Salomão constrói o primeiro templo judeu. Então aqui, ó, vivendo no Egito, linha verde, autogoverno em Israel, mas sem um rei em Jerusalém, reino independente com reis governando a partir de Jerusalém. Então está bem claro aí, não é, pessoal? Vejam aí. Davi estabelece a dinastia real em Jerusalém. Davi conquistou Jerusalém e a transformou em sua capital. Ele recebeu a promessa de um Cristo que viria, e daquele tempo em diante, o povo judeu passou a esperar o Cristo que viria. Seu filho Salomão lhe sucedeu e Salomão construiu o primeiro templo judeu em Jerusalém. Os descendentes do rei Davi continuaram a governar por cerca de 400 anos, e este período é mostrado na cor azul água, 1000 a 600 a.C. Este foi o período da glória de Israel. Eles alcançaram as bênçãos prometidas. Eles eram uma nação poderosa, tiveram uma sociedade e cultura avançada e o seu templo. Mas o Antigo Testamento também descreve sua crescente corrupção e a adoração a ídolos durante esta fase. Muitos profetas neste período advertiram os israelitas que as maldições de Moisés viriam sobre eles, caso eles não mudassem. Mas estas advertências foram ignoradas. Finalmente, surgiu o primeiro exílio para a Babilônia. Por volta de 600 a.C., as maldições vieram sobre eles. Nabucodonosor, um poderoso rei babilônio, veio, assim como Moisés havia predito 900 anos antes, quando ele escreveu esta maldição. Deuteronômio 28, 49 a 52. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela sitiará todas as cidades da sua terra. Nabucodonosor conquistou Jerusalém,
a queimou e destruiu o templo que Salomão havia construído. Ele então exilou os israelitas para a Babilônia. Somente os israelitas pobres ficaram para trás. Isso cumpriu as predições de Moisés de que vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Deuteronômio 28, 63 a 64. Então essa linha do tempo, ela está mostrada aqui. Vemos aqui Abraão, Moisés, aqui é de José até Moisés, o reino de Davi, o reino independente com reis governando a partir de Jerusalém, que é essa aqui, essa linha azul. A linha vermelha, Ciro conquista a Babilônia, funda o Império Persa, permite que os judeus retornem e reconstruam, ou construam o segundo templo. Aqui conquistados pelos babilônios, viveram no exílio. Retornaram a Israel para viver como uma província dentro do Império Persa. A linha do tempo histórica. Bom, está aí. Então, ali vocês puderam observar que por 70 anos, o período mostrado em vermelho, os israelitas viveram como exilados fora da terra prometida a Abraão e seus descendentes. Depois disso, veio o retorno do exílio babilônico sob os persas. O imperador persa Ciro conquistou a Babilônia e se tornou a pessoa mais poderosa do mundo. Ele então permitiu que os israelitas retornassem à sua terra. Ele permitiu isso. Vocês podem ler aí no livro de Esdras. Também leiam o livro de Neemias, que fala aí sobre esses assuntos, sobre esses fatos, correto? Então vamos verificar aqui esta linha do tempo. Vamos ver. Temos aí Alexandre o Grande, depois vem, Então retornaram a Israel para viver como uma província dentro do Império Persa. Vivendo em Israel como uma província sob grandes impérios pós-Alexandre. Então, de uma nação poderosa, com seu templo, o povo, a sua cultura ali, tudo vivendo em paz, todos eles, ou se tornaram um povo conquistado, e foram dispersos. Depois eles conseguiram retornar a Israel para viver como uma província dentro do Império Persa. Vivendo em Israel como uma província sob grandes impérios pós-Alexandre. Alexandre o Grande conquistou o Império Persa, mas sua morte dividiu o império em reinos. Vejam só, está muito bem feitinho isso aqui, viu, pessoal? Depois eu vou deixar o site aí para vocês
poderem pesquisar isso aqui, certo? Essa linha do tempo. Perfeito? Contudo, eles já não eram mais um país independente. Eles agora eram uma província do Império Persa. Isto continuou por 200 anos. E esta, a linha em rosa aí que vocês viram, né? A linha em rosa na linha do tempo, é justamente esse período. Durante este tempo, o templo judeu, conhecido como Segundo Templo, e a cidade de Jerusalém foram reconstruídos. Depois disso veio o período dos gregos. Então Alexandre o Grande conquistou o Império Persa e transformou os israelitas em uma província nos impérios gregos por mais 200 anos. Então eles nunca conseguiam, né, retornar àquela antiga glória. Então houve aí, né, aí veio Alexandre. Vocês veem como Deus ele vai manipulando o xadrez da história. Tudo isso é a mão de Deus. Vejam só, Deus utilizando impérios, utilizando reis, utilizando homens mesmo. A Bíblia fala sobre Ciro, né? Que Ciro não conhecia Deus, mas era um servo dele, sendo utilizado para libertar o povo judeu do cativeiro babilônico. Porque Deus ele atua na história mediante homens. Ele mesmo se encarnou em Cristo e veio viver uma vida humana dentro da cultura e da história de um povo. Correto? Ele também faz parte aqui, como vocês já viram, dessa linha do tempo, tá? Então vamos ver aqui, vou mostrar essa linha do tempo, que fala aí dos impérios, né? Aí vocês podem ver vivendo no Egito como escravos sob Faraó. Autogoverno em Israel, mas sem um rei. Está aqui, ó, desde Abraão, né? Vai indo. Aqui, a linha rosa, reino independente, com reis governando a partir de Jerusalém. Essa linha vermelha aqui, menor, foi quando foram conquistados pelos babilônios. Viveram no exílio na Babilônia. Aqui eles retornaram a Israel para viver como uma província dentro do Império Persa. Depois vivendo em Israel como uma província sob grandes impérios pós-Alexandre. Império Romano em expansão anexa Israel como província romana. Aí depois vivendo em Israel como uma província dentro do Império Romano. Vejam só a peregrinação desse povo, não é? O período romano. Então, os romanos derrotaram os impérios gregos e se tornaram a potência mundial dominante. Os israelitas novamente se tornaram uma província neste império. E isto se vê no amarelo claro. Este é o período em que Jesus viveu. Isto explica por que existem muitos soldados romanos nos evangelhos. Porque os romanos dominavam os judeus na terra de Israel durante a vida de Jesus. Então dá para compreender isso bem, não é? Vamos ver aqui mais uma linha do tempo. Vejam só. Os judeus se revoltam contra Roma. Sua rebelião é vencida, Jerusalém conquistada. Isso aqui é aquela
Esse período aqui, ó, Jesus viveu, né? Depois tem esta seta, Jerusalém destruída pelos romanos em 70 Anno Domini, ou né, depois de Cristo. Judeus enviados ao mundo todo como exilados. Isto foi predito por Jesus em Mateus 24, né, que eles seriam espalhados. E também o templo, né, seria destruído novamente. Então, vocês podem ver aí, ó. Jerusalém destruída pelos romanos, judeus enviados novamente ao mundo todo como exilados. E Deus tem um plano nisso tudo, né? Correto? Judeus sem sua rebelião vencida, Jerusalém conquistada, segundo o templo destruído, judeus banidos para exílio mundial. Vejam aí. Isso está em Mateus 24. Foi objeto de profecia por parte de Jesus. Certo? Que também é profeta. Certo? Rei, sacerdote e profeta. Correto aí, pessoal? A partir do tempo dos babilônios, aí vem o segundo exílio judaico sobre os romanos. A partir do tempo dos babilônios, 600 a.C., os israelitas ou judeus, como eles eram chamados agora, não tinham usufruído de independência conforme tinham sob o rei Davi. Eles eram agora governados por outros impérios. Os judeus se ressentiram muito desse fato e se revoltaram contra o governo romano, como vimos, né? Os romanos vieram e destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Destruíram o segundo templo e deportaram os judeus como escravos por todo o Império Romano. Este é considerado o segundo exílio judaico. Uma vez que Roma era muito grande, os judeus foram espalhados por todo o mundo. Então era um império, né? Um império romano. Império romano. Então eles foram aí exilados pelo mundo inteiro, pessoal. Então nós vemos aí, né? Então vocês podem ver aí, né? Judeus banidos para exílio mundial, Jesus. É isso. É isso que ocorreu, né? Correto? Bom, depois disso, pessoal, o povo judeu passou então a viver desse modo, né? Com exilados por quase 2000 anos. Foram dispersos em terras estrangeiras e jamais aceitos nestas terras. Nestas diferentes nações, eles comumente sofreram grandes perseguições. Sofreram perseguição na Espanha, na Europa Ocidental, na Rússia. Então, eles viveram e viviam frequentemente em situações perigosas nestes reinos cristãos.
As maldições de Moisés, cerca de 1500 a.C., foram descrições acuradas de como Israel viveu. Deuteronômio 28:65. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Eu lembrei agora aqui, eu tenho um Blu-ray muito interessante que conta a história daquela banda Rush, Beyond the Gilded Stage, ok? É o nome do filme, né? Um filme, um documentário muito bom. E lá tem uma ocasião, porque ambos fundadores, os caras que fundaram o Rush, né, foram os remanescentes de três lá, foram três que fundaram a banda. Um deles foi um baterista, depois foi substituído. Mas os dois, que é qual é o nome do cara, rapaz? O nome é o Geddy Lee. É o Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart. Bom, então conta a história lá, porque os dois que fundaram a banda, né? O Neil Peart chegou depois. Tanto o Alex Lifeson quanto o Geddy Lee tiveram famílias perseguidas durante o Holocausto, né? As famílias ficaram em campos de concentração. E quando eles foram para o Canadá, lá para a cidade de Toronto, né? Eles então, aí o Geddy Lee ele conta assim, rapaz, a gente não conseguia, achava muito estranho os vizinhos, né? Então achava que todo mundo estava olhando, vigiando a gente para pegar e exterminar, ok? Então ele afirma que eles viviam realmente apreensivos, certo? Então essa maldição se cumprindo, né? As maldições contra os israelitas foram dadas para fazer os povos se perguntarem. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta era: cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. Então a linha do tempo que vou mostrar aí mostra justamente este período de 1900 anos. Este período é mostrado na longa barra vermelha. Vamos lá para essa cena. Tá aí, né? Vocês podem ver. Vou tentar colocar outra aqui. Não vai essa aqui mesmo, pessoal. Vejam só. Exílio mundial por 1900 anos. Israel, 1948. Então, o povo judeu vivendo em Israel, mas não autogovernado desde Jerusalém. Vejam então essa linha do tempo, correto? Desde Moisés, passando aqui pelos profetas, Jesus, exílio na Babilônia, depois Jerusalém destruídas pelos romanos, o outro exílio pelo mundo todo, exílio mundial, né, por 1900 anos, e finalmente veio o Estado de Israel em 1948, correto? Jerusalém foi reconquistada em 1967. Então vejam só, os gentios pisando, né, em Jerusalém. Há uma profecia de Cristo a respeito disso, pessoal, certo? 2 períodos de exílio, vejam só. Correto?
Então, você pode ver que em sua história, o povo judeu experimentou 2 períodos de exílio, mas o segundo exílio foi muito maior que o primeiro.